tranquilidade do espírito é uma consequência da certeza. A paz do coração vem da paciência e da fé. Sem a fé, a ciência leva à dúvida. Sem a ciência, a fé leva à superstição. As duas juntas dão a certeza, e para uni-las é necessário jamais confundi-las. O objetivo da fé é a hipótese, e ela se torna uma certeza quando a hipótese é necessitada pela evidência ou pela demonstração da ciência. A fé constata os fatos. Da repetição dos fatos, ela prejulga as leis. A generalidade dos fatos, em presença de tal ou tal força, demonstra a existência das leis. As leis inteligentes são necessariamente desejadas e dirigidas pela inteligência. A unidade nas leis faz supor a unidade da inteligência legislativa. Essa inteligência que somos forçados a supor segundo as obras manifestadas, mas que nos é impossível definir, é o que chamamos de Deus. Esse trechinho é do livro A Cabala Papos, um livro que é Martins Fontes, da Sociedade das Ciências Antigas, que eu ganhei do meu amigo de infância, o Edu, para quem eu dedico essa live de hoje. Bom dia a todos, muito bom dia, bem-vindos. Gratidão a Lubrati pela oportunidade, gratidão por esse momento transpessoal que eu estou vivendo. Obrigado ao Rodrigo Matos, que está aqui com a gente já e vai falar com a gente daqui a pouquinho ao vivo. Eu vou pedir para vocês que estão aí junto comigo para apertar aí no aviãozinho, convidar mais gente para essa live, enquanto o Instagram faz o convite deles, a gente faz o nosso, e dessa maneira a gente chama aí mais e mais pessoas para essa roda maravilhosa, onde a gente compartilha, né, histórias transpessoais, experiências transpessoais que acontecem na nossa vida o tempo todo, mas que é necessário ter um estado de presença para a gente poder estar consciente do que está acontecendo e aí integrar, né? E aí ter a certeza de que esse algo mais existe e existe uma inteligência maior, existe uma conexão com o todo. Então é isso. Então, por favor, convidem aí as pessoas. Bem-vindo a todos, bem-vinda Cláudia, bem-vinda Claudinha do Composições do Ser, tá fazendo aniversário hoje e eu que ganhei o presente. Como pode um negócio desse, né? Obrigada, pessoal, obrigada, bom dia, Claudinha, obrigada por estar aqui nessa live que foi inspirada nesse livro do Lilupe, Caminhos da Realização, dos Medos do Eu ao Mergulho no Ser, onde ele diz que nossa vida é frequentemente um acordeon que se abre e se fecha, e algumas vezes nós estamos num estado de consciência e experiências transpessoais nos abrem de um só golpe. E aí existe o perigo de a gente não conseguir mais fazer um elo entre a consciência anterior e a nova consciência. Alguma coisa se quebra e é o que ocorre em certos casos de esquizofrenia. E pessoas viveram uma experiência transpessoal brutal e não conseguiram integrá-las. E nesse caso, o terapeuta aprende a integrar esse estado de consciência ao estado normal. Quarentou, Claudinha, com essa carinha de 20. Gente, eu vou chamar então aqui o Rodrigo. Obrigada a todos que estão com a gente aí ao vivo. Rodrigo Matos, então, estou te chamando aí. Obrigada pelos coraçõezinhos, obrigada pela presença. Oi, Rodrigo. Bom dia, Sandrati. Tudo bem? Bom dia. Como é que você está hoje, meu bem?
Eu estou bem, eu estou bem. Estou bem Que feliz bom. aqui por conta desse convite. Quero agradecer muito a você, a Lubrati e também a Claudinha, que foi a pessoa que intermediou esse encontro de hoje. Um beijo, Claudinha, feliz aniversário. É, ela faz aniversário e a gente ganha presente, né, Rodrigo? Ela é muito generosa. É uma pessoa Incrível. incrível. Isso. Fala um pouquinho sobre você para o pessoal que está aqui te assistindo, que ainda não te conhece. Pode Perfeito. falar um pouquinho. Bom, vamos lá. Eu sou Rodrigo Matos, sou psicólogo clínico, atendo há 10 anos. Esse ano completei 10 anos de clínica. Sou da Zona Leste de São Paulo, então todo o meu fazer profissional sempre se deu na periferia, no bairro de Itaquera. E eu gosto de frisar isso, Sandrati, porque no meio clínico, para o pessoal que atende, às vezes tem um certo fantasma de que o fazer do terapeuta só vai dar certo nas regiões centrais, né? Hum. Então eu gosto de frisar isso, de que o trabalho nas periferias é um trabalho muito importante e que dá fruto, sim. Então, isso é um pouquinho da minha história. Sou eu, Rodrigo, psicólogo. Obrigada, Rodrigo. Obrigada mesmo. E você preparou então uma história para contar aqui para a gente sobre uma experiência transpessoal que aconteceu com você, que acho Sim. que não foi tão cotidiana assim. Não foi tão corriqueira, né? Foi uma experiência bem marcante mesmo. É, e é curioso pensar que essa experiência ela se deu também exatamente há 10 anos. Hum. Então tem uma sincronicidade aí do tempo em que eu começo a atender enquanto profissional recém-formado, e também do impacto dessa experiência transpessoal que mudou muito a minha visão de mundo, enfim. Conta um pouquinho então, Rodrigo, como que foi isso? Quando você mudou esse estado de consciência? Bom, eu estava num relacionamento já de uns 3 anos e meio, nós estávamos casados, né? Eu sou gay, estava com o meu parceiro e marido, companheiro, namorado, enfim. Nós, como é que os antigos dizem? Amigado com fé, casado é, né? Amigado com fé, casado é. Isso. Então, nós estávamos aí nesse relacionamento há uns 3 anos, 3 anos e meio. Na época não era permitido ainda casar, né? Não, acho que Estava não. tava em vias de. É, Estava em vias de. mas E independente disso, vocês eram casados. sim, sim, com certeza, né? É, e aí ele começou a adoecer no final de 2010, do meio de 2010 em diante, ele começou a adoecer e na época nós não tínhamos plano de saúde, enfim, fizemos aquilo que estava ao nosso alcance e no finalzinho de 2010 ele ficou muito mal e aí eu precisei interná-lo no hospital e aí veio a notícia de que na verdade ele era portador do HIV, não sabia disso, e por não saber, não foi feito o tratamento adequado para que a saúde dele se mantivesse. E em pouco tempo após a internação, ele veio a falecer de AIDS, né? Porque Uhum. quando o vírus ele se desenvolve no corpo, aí se estabelece o que a gente vai chamar de AIDS, né? Porque o pessoal confunde, né? Nossa, me Uhum. contaminei, estou com AIDS. Não, querido, você está com HIV, que é perfeitamente tratável, enfim. Mas no caso dele, nós não tivemos essa sorte, enfim. E ele veio a falecer no comecinho de 2011, né? Em março ali de 2011. E isso foi um baque muito grande, foi um choque muito grande. Primeiro pela perda de uma pessoa que eu amava demais. E foi uma escolha dos dois estar juntos ali. E segundo, também pelo diagnóstico da sorologia, porque fazendo os meus exames ali eu descobri que eu também havia me contaminado com HIV. Então foi uma junção de acontecimentos muito impactantes, a morte do companheiro, do meu marido, a descoberta da sorologia e eu tinha acabado de me formar no curso de psicologia. É, foi, foi bem intenso tudo isso e eu levei um bom tempo para conseguir saber onde é que eu estava e que rumo eu iria tomar na minha vida, né? Uhum.
E Foi. aí, a partir do diagnóstico, tem a questão de você ter ficado viúvo, né? Que você Uhum. comentou que, enfim, mas vem o diagnóstico e aí você foi uma experiência transpessoal brutal, né? Na minha opinião, assim, não Uhum. foi uma, é, não foi uma coisa cotidiana. E como que você, o que que te veio, o que que caiu de ficha, como que isso despencou em você, me fala. A gente teve uma conversa prévia e eu até, claro que com todo respeito às pessoas envolvidas nessa história, mas eu brinquei com a Sandrati dizendo que assim, quando você, se alguém te fala assim, fulano é viúvo ou fulana é viúva, o que que vocês imaginam, né? E o senso comum, a maioria de nós vai pensar num senhorzinho de idade, numa senhorinha, né? Alguém que já viveu longos anos e que aí o parceiro ou a parceira acabou falecendo. É, acho que o primeiro grande choque foi esse, né? Eu falei, poxa, eu tenho 27 anos e eu sou viúvo. Essa conta não fechava na minha cabeça. Uhum. E aí eu me deparei durante um bom tempo com a negação daquilo que estava acontecendo, porque eu me lembrava e a minha mente falava assim, não, mas não pode, você não é um velhinho, você não está na idade de ser viúvo ainda, né? Pode parecer um detalhe bobo, mas quando a gente passa por experiências muito impactantes, né, uma experiência transpessoal brutal, leva um tempo para que a consciência, para que o nosso estado de vigília ele consiga se apossar daquilo, né? Para que ele consiga compreender a extensão de tudo aquilo que foi impactado e que não vai ser mais como era antes. Sim. Então, teve isso, a questão da própria sorologia também, porque, embora eu sou da década de 80, né, eu nasci em 84, então eu ouvia falar muito de como foi a epidemia do HIV na década de 80, né? E ainda pairava para mim, e depois eu fui descobrir, conversando com algumas pessoas, que para muitos também pairava ainda, a ideia de que o portador do HIV fosse uma pessoa com uma aparência física estigmatizada, Sim. né? Extremamente magro, com traços físicos que denotam uma certa fragilidade. E esse foi um grande impacto também para mim, né? O medo de que as pessoas olhassem para mim e me apontassem ou dissessem, olha, aquele rapaz ali, ó. Ah, exato. Então, desconstruir essa imagem, compreender que o avanço da medicina, que as inovações tecnológicas permitem que hoje uma pessoa que vive com HIV seja saudável, pratique atividade física, trabalhe, né? E se relacione. Sim. Esse ponto, Sandrati, foi assim, cereja do É, bolo. conta pra gente. Ah, pessoalmente, eu nunca havia me imaginado me relacionando com uma pessoa que fosse portadora do HIV, que fosse soropositiva. Uhum. Por conta disso, primeiro por desconhecimento sobre esse assunto, segundo por conta dos comentários que eu ouvia dos mais velhos, né? Então, quando alguém era portador e as pessoas sabiam, ou quando alguém falecia em virtude disso, tinha todo um estigma em torno desse assunto. Se falava baixo, se evitava citar o nome da pessoa, como se aquilo fosse uma vergonha, como se aquilo Isso. fosse uma nódoa, né? É. Então, o primeiro desafio foi me reconhecer nesse lugar e perceber que esse não era um lugar de final de linha, esse não era um lugar de, bom, acabou tudo, então vou aqui esperar a minha vez de ir embora. Uhum. No meu caso, isso foi um pouquinho mais complicado, e eu não quero aqui minimizar a experiência de ninguém, Uhum. é que, via de regra, quando alguém se contamina, e os profissionais da saúde, quando a pessoa busca os recursos, né, e eu busquei esses recursos também à época, os profissionais da saúde, eles dizem, olha, você vai poder viver bem, hoje em dia temos medicamentos, se você fizer o tratamento direitinho, é vida normal. Uhum.
No meu caso, como a pessoa com quem eu vivia, dormia e acordava todos os dias, havia falecido por esse motivo, a minha mente levou um tempo para entender que a minha história não precisaria ser exatamente igual. Uhum. Então, quando alguém me dizia assim, ah, mas hoje em dia é possível viver bem, e a minha mente trazia o fato, mas espera aí, não foi isso que a gente viu acontecer. Ele estava bem, né? E de repente mudou. Exatamente isso. Então, sair desse lugar do senso comum, né? Sair desse lugar posto pela sociedade, porque a gente vive num mundo que diz que você tem que ser 100% saudável, 100% feliz, né? E tem que expor isso a cada instante para que todo mundo saiba que você é muito saudável e muito feliz. E a gente sabe É. que essa não é a realidade, pelo menos não na maior parte do tempo, né? Enfim, então, trabalhar essas questões, e aí a terapia foi muito, muito, muito importante. Isso. Um espaço Por- seguro, né? Aham. Até para você poder falar disso hoje com tanta tranquilidade, né, que você está de um lugar integrado, né, para poder falar sobre isso, né? Uhum, O filme, ai meu Deus, do Will Smith, esqueci o nome agora. A Beleza Oculta, uhum. você assistiu? Esse eu não assisti ainda, Ah, eu Sandrati. adoro citar filme, depois assiste. O filme é sobre luto. Tá. E ele, quando ele consegue falar Uhum, sobre o que aconteceu, é que justamente ele conseguiu integrar, entende? sim. A Claudia, é muito lindo esse filme, é como fala, é uma história fictícia, mas Uhum, ele escreve cartas para o tempo, para o amor e para a morte. E aí esses três elementais, eles respondem, eles se materializam, os amigos contratam atores para ir responder as cartas pessoalmente. É muito bonito, eu indico muito esse uhum. filme para falar de luto. A Claudinha falou aqui que a doença da normose, Claudinha, eu queria falar que uma doença muito maior é a doença da ignorância, porque a Uhum. ignorância gera o preconceito. A ignorância gera a gente não buscar ajuda de tudo que já foi construído, de tudo de maravilhoso que a gente tem aqui nesse país, né? Graças a Deus a gente está num país que deu uma travada aqui, mas eu vou continuar. A gente está num país que tem um SUS, que tem uma referência no tratamento, né? E que a gente trata as pessoas enquanto tudo que já tem estabelecido é um sistema maravilhoso. Não sei, você pode comentar um pouco melhor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro, claro. Eu acho que seria muito injusto da minha parte não dar o devido mérito, os créditos que o SUS merece, porque numa situação como essa, você imagina, eu estava devastado, né? Tudo aquilo que eu entendia como uma vida tranquila, que tinha lá as suas normas, os seus parâmetros, tinha ido embora. Então, no momento em que eu busco o auxílio do SUS, né, dos profissionais da saúde, primeiro para fazer o teste do HIV, e a profissional que me acolheu foi assim muito gentil, foi muito cuidadosa com as palavras, me deixando muito à vontade para que eu tivesse um tempo para digerir o impacto daquela notícia, embora eu já suspeitasse sobre o resultado, né, dadas as condições, mas isso foi fundamental. E o centro de referência no qual eu fui acolhido, né? Vou até tomar liberdade de citar aqui o pessoal do Centro de Referência da Penha, da Zona Leste. Um beijo para todos, vocês são maravilhosos. E desde a assistente social que conversou comigo pela primeira vez, os médicos infectologistas com os quais eu já me cuidei ao longo desses 10 anos de sorologia, isso fez toda a diferença. Inclusive, eu queria trazer um pequeno detalhezinho aqui de Uhum. que
A época em que eu me contaminei, o protocolo de saúde era diferente de hoje em dia. Então, quando era diagnosticado a sorologia positiva, os médicos eles acompanhavam a sua carga viral e o seu CD4, que são células que falam da imunidade, né? E iam acompanhando aquilo. Quando caía a partir de um determinado nível, aí entrava-se com medicamento. Hoje em dia isso mudou. A pessoa que tem o diagnóstico, ela recebe o medicamento imediatamente. E à época, eu levei um ano, desde a descoberta até o início do medicamento. E eu me lembro que quando a médica falou, olha, tua imunidade caiu muito, agora a gente vai ter que entrar com o remédio. Isso foi um segundo baque. Porque aí você fala, caramba, agora a coisa ficou mais complicada. E Uhum. quando eu fui buscar o remédio na farmácia, a farmacêutica olhou para mim, me entregou os remédios e falou assim, você tá bem? Aí eu parei, olhei assim pro lado, falei, tô, por quê? E ela me disse assim, porque quando você começa a tomar o remédio, é como se fosse um segundo diagnóstico. Nossa. Ela falou, então procure ficar perto de pessoas que você gosta. Se você faz terapia, converse com a sua terapeuta, porque começar a tomar os remédios pode mexer com você. Então, olha o nível de atenção, o nível de carinho desses profissionais. Sim, maravilhoso. Uhum. A Merri tá falando aqui que tem um. Oi, Merri, bom dia. Tem um documentário na Netflix sobre o HIV, que é tão necessário. Não conheço, vou olhar. Daniel, falar sobre algo já é manter distância desse algo sobre o qual falamos. Isso pode ser uma forma de afastar a coisa, abstraindo-se racionalmente, ou pode ser uma forma de se relacionar. Tomar distância, né, para se desidentificar. Na transpessoal, a gente fala que a gente olha com distância, se desidentifica. Enfim, mas eu acredito que se desidentificar, o ponto que você está hoje conseguindo falar sobre isso com tanta tranquilidade é porque você já passou por várias fases e fases de várias formas, né? Conta um pouco para a gente sobre isso, como foi para você a questão de se relacionar com esse diagnóstico para poder se relacionar com os outros. Claro. Eu quero aproveitar e mandar aqui um beijo, um abração para o Daniel. Ele é um amigo muito querido, nós estudamos juntos na faculdade. E vou pegar aqui o comentário dele para te responder. Uhum. Eu acho muito pertinente porque existe de fato um mecanismo de defesa que é a racionalização. E quando eu me descobri soro positivo e fui ser acolhido no centro de referência, a assistente social que me recebeu, ela ouviu a minha história pacientemente e eu disse para ela, falei assim, eu quero saber o que que eu posso fazer a respeito disso. As pessoas precisam ouvir sobre o HIV porque eu estava dentro de um relacionamento monogâmico e não que isso me colocasse acima ou abaixo de ninguém, mas naquela época, na minha cabeça, isso significava que eu estava blindado, né? Uhum. E dentro desse relacionamento é que houve o contágio. E aí ela olhou para mim e falou uma coisa muito interessante, que eu acho que conversa muito com o que o Daniel trouxe aqui de reflexão. Ela virou para mim e disse assim, Rodrigo, eu entendo a sua indignação e a sua coragem. Contudo, cuide primeiro de você. Primeiro, aprenda a conviver com HIV, entenda qual é o espaço que isso vai ocupar na sua vida, e depois que isso estiver tranquilo, aí você pensa em militância, aí você pensa em poder ajudar os outros. Sim, Isso não foi mesmo? incrível, isso foi incrível. É É, isso. É isso que eu uhum, acredito também, que é o que ela disse, né? Que a gente precisa se cuidar, se cada um cuidar bem de si, o mundo ia ser muito melhor, porque quem acaba deixando de se cuidar, cuida muito do outro, se deixa, e aí se adoece, e aí alguém tem que cuidar, né? E aí é uhum, onde o mundo que a gente está hoje, que às vezes está um pouco pesado para alguns, eu que o diga. uhum.
sim, de fato. Então, respondendo a sua pergunta, muito tempo de terapia, né? Para hoje Uhum. eu conseguir falar com essa tranquilidade, sem estar desvinculado das minhas emoções, sem perder de vista aquilo que eu sinto aqui dentro, é uma caminhada de 10 anos. Os 3 primeiros anos trabalhando esse assunto na minha terapia e me adequando a essa nova realidade. Com 3 anos de diagnóstico, eu me senti preparado para ter contato com outras pessoas que também são soropositivas. E aí eu Uhum. procurei uma ONG, que é o Grupo de Incentivo à Vida, o GIVE, que é uma das ONGs mais antigas aqui de São Paulo, aliás. Beijo pro pessoal do GIVE, vocês são incríveis. E lá eu comecei a participar das reuniões e me candidatei como voluntário. E eu sou acupunturista também. E à época eu me candidatei e comecei a atender os frequentadores da ONG com acupuntura. Uau! Então, foi um período de 3 anos e meio que eu fiquei lá com a galera do GIV. Aprendi demais, inclusive a me reconhecer, reconhecer o meu lugar no mundo e o meu espaço também. Porque quando você convive só com pessoas que não são soropositivas, né? é, Uhum. Você acaba absorvendo a ideia que essas pessoas fazem de uma experiência que elas não têm. Sim. Então, quando eu começo a conviver com pessoas, e lá eu conheci pessoas que se contaminaram na década de 80, ou seja, Hum. convivem com HIV ao mesmo tempo que eu estou vivo. Nossa, é verdade. Isso me ajudou muito a desmistificar a ideia de que, por exemplo, eu só poderia me relacionar com alguém que também fosse soropositivo. Hum. Que Esse é um não é fan... dessa maneira, não é Não. assim. Uhum. Sim, é um fantasma que paira muitas vezes, e eu compreendo e respeito muito as pessoas que pensam e agem dessa forma, porque existe um receio muito grande da rejeição, de que em algum momento dentro da relação esse preconceito ele surja, Hum. né, o receio de ser responsabilizado pela saúde do outro. E Hum. aqui, Sandrati, eu bato muito nessa tecla do eu me contaminei, porque, como no meu caso, isso não se deu dentro de uma violência sexual, isso não se deu dentro de uma situação adversa, né? Sim. A relação foi consensual, Aham. eu não deposito sobre o outro a responsabilidade, né? Ah, Uhum. fulano me contaminou. Sendo Não. dois adultos numa relação consensual, eu sou responsável também pela minha saúde. Sim, sim, com certeza. E pensar sobre isso, ouvir pessoas falando sobre isso, pessoas com relacionamento soro-discordante, que um é Hum. positivo, o outro não, tanto gays quanto héteros, isso foi me ajudando a me abrir para poder Uhum. me ver de novo como alguém que está na pista e aí começar a me relacionar de novo com um pouco mais de tranquilidade, sem tanto medo, sem tantos receios, né? E como você comentou, né, a gente conversou um pouco antes de fazer essa live. Bom dia, queridos. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que estão aí com a gente, que não deu tempo de falar, Shirley e tal. Você falou um pouco sobre como foi contar para as pessoas por quem você, enfim, conheceu ao longo dessa jornada para se relacionar, para namorar, né? Uhum. Sobre isso. Conta pra gente como foi isso, toda Ok. essa. É, bom, eu acho importante contextualizar um pouquinho de que Sim, quem já viveu uma relação um pouco mais longa, mais séria, sabe que quando você termina uma relação, você volta para a pista, mas você não sabe muito bem que música que está tocando, como é que o pessoal está dançando essa música, né? Então a gente fica meio perdido assim. É, sim, sim. e eu passei por esse processo, como todo mundo passa, só que com esse plus, né, de ter aí um luto e mais uma Aham. sorologia, então a coisa Ai, ficou bem essa. bagunçado. Aham. Sim, foi bem desafiador. É, então, quando eu conheci alguém, de repente por uma rede social, por um aplicativo de paquera, alguma coisa do tipo, é, ficava esse fantasma do eu conto ou não conto. Esse é um outro grande dilema para quem convive com HIV. Uhum.
né? Se eu devo contar e em qual momento eu devo contar. A orientação da médica infectologista com quem eu me tratava à época, ela me disse o seguinte: olha, você conta para quem você quiser, e se você estiver dentro de um relacionamento. Ela Uhum. falou, mas a escolha é sua. E aqui entra um detalhe muito importante nisso tudo, que é o seguinte: a pessoa que faz o tratamento, que toma os antirretrovirais, ela se torna indetectável. Isso significa que o vírus ele fica numa quantidade tão pequenininha que ele não é nem detectado no exame de sangue. Uhum. E isso torna essa pessoa alguém que não vai transmitir o vírus para ninguém. Uau! E é isso que eu queria muito que você falasse, gente. As pessoas precisam falar sobre esse assunto, Uhum, precisam saber, porque, como eu disse, a ignorância mata, né? A sim, ignorância separa, a ignorância causa o caos no mundo. Então, a sim. gente precisa saber sobre isso. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. E ah, lidar com isso, né, aprender a lidar com esse fato de que eu não proporcionaria a alguém a mesma experiência impactante, e eu vou dizer aqui traumatizante que eu vivi, Sim, levou um tempo. Levou um tempo. Então, embora essa informação ela chegasse para mim, de que, olha, você não vai contaminar ninguém. Você está uhum, tomando remédio, está fazendo tratamento, está tudo bem. Na minha cabeça ainda ficava esse fantasma, mas e se alguma coisa der errado, né? E se sim, eu causar em alguém a dor que eu senti? sim. Lidar com isso fez com que eu experimentasse diversas maneiras de falar sobre a minha sorologia. E eu até brinquei com a Sandra, ela deu risada, você deu risada, né? Porque eu falei que eu já fui desde assim, conhecer uma pessoa legal, a gente começar a sair e tal, eu segurar na mão, olhar nos olhos e falar assim, olha, eu tenho uma coisa para te contar. E ir bem no passo a passo do gato subir no telhado, né? Sim. E dizer, olha, eu sou soro positivo e como é que é isso para você? Aham. Até experiências de assim, uma vez eu estava no McDonald's com uma pessoa e a gente estava comendo um lanche. Eu falei assim: então, eu te contei que eu sou soro positivo? Passa o ketchup para mim, por favor. E a pessoa ficou assim: tipo, oi? Oi? E... E hoje eu falo disso com esse humor, com essa leveza. Primeiro, porque é um assunto denso, né? Sim, E sim. E segundo, o porque assim, morsal. sim. E segundo, porque eu acho que o desejo de se relacionar, o desejo de estar com o outro, é uma coisa muito inerente do ser humano. Sim. E eu fui experimentando reações distintas, tanto de pessoas que disseram para mim, tudo bem, você está se tratando, você está bem? E isso foi incrível, né? Eu falar, sim, eu estou bem, estou tomando os meus remédios, então tá tudo certo. Também como reações adversas de pessoas que não tinham nenhum preparo e nenhuma informação verdadeira sobre esse assunto, né? Que se afastaram, que sumiram, que bloquearam contato, que sumiram do mapa, né? Aham. Então, essas coisas foram acontecendo. E hoje, eu acho que é legal sempre trazer para o momento do agora, como eu leio isso, Sandrati. Se alguém não se sente preparado para lidar com a minha sorologia, e eu não sou só uma sorologia, eu sou uma Isso. pessoa, eu sou um ser humano complexo, com coisas legais e coisas terríveis como qualquer um, Luz né? e sombra. Uhum. A sorologia ela é uma parte da minha vida, ela não Sim. define a minha vida. Não, não. E se a pessoa não estiver pronta para lidar com essa parte da minha vida, eu prefiro que de fato ela se afaste. Uhum. Porque eu não tenho a necessidade de provar para o outro que eu valho a pena. Isso. Não tem. Seu valor é seu, né? Uhum, Você vale. Se alguém não aprecia, é a mesma coisa que eu brinco, estou falando desse assunto, acho que desde essa semana tem vindo uhum, esse assunto, e a metáfora que eu usei é assim: se alguém me der uma manga, Palmer, por exemplo,
vai tá estragando, porque eu não valorizo manga, Palmer. Eu não gosto, eu não como manga. Muita gente acha isso esquisito, mas eu acho que todo mundo pode ter uma comida que não gosta, que não vai com a cara. Tá tudo Uhum, bem. Isso não tira o valor que tem essa fruta, que é uhum. maravilhosa, que, por exemplo, minha filha adora e que vai apreciar muito se alguém der para ela. Então, a gente não deixa de ter valor se alguém não valoriza a gente. É só ir para onde a gente tem valor, né? Para onde a gente é apreciado, onde a gente é reconhecido, enfim. É isso. Isso é uma metáfora um pouco tosca, talvez, de tipo, oi, mas é uma coisa que me veio, assim, não adianta você tem o seu valor e quem não dá o valor é um problema da pessoa, uma questão dela, também não vamos julgar. Enfim. Eu gosto de pensar, Sandrati, que isso tem a ver principalmente com a maneira, isso tem a ver com a maneira como eu me percebo, né? E aqui quando eu falo eu estou tomando a liberdade Sim, de incluir todas as pessoas que passam por essa experiência, cada um do seu jeito. Ah, essa percepção de que isso é um detalhe, essa percepção de que essa característica, ela não me define como um todo, e que ao mesmo tempo ela é uma característica importante, porque em algum momento ela vai vir à tona, ela vai ser pauta. Esse exercício, sabe, da corda bamba, do fio da navalha, eu acho que ele é muito válido e pertinente para qualquer assunto. qual que é? Para qualquer assunto. Né? Se a gente Uhum. está falando de características físicas, se a gente está falando de detalhes da intimidade, da vida íntima da pessoa, poxa, olha, eu Sim. gosto assim, e para você, como é que é? Meu Deus, mas você gosta desse tipo de coisa? Não, Oh, eu gosto exato. de olhar para a situação por esse viés. Rodrigo, a Thaís comentou aqui que está muito agradecida dessa live, porque eu gosto de comentar os comentários, porque isso depois fica gravado, as pessoas assistem e não passam os comentários. Sim. E ela fala, essa conversa é necessária porque 30 anos atrás aconteceu isso na família dela, e ela gostaria que o tio dela tivesse tido a oportunidade, né, que hoje em dia a gente tem de falar abertamente sobre isso, Uhum. de tirar o estigma, de diminuir a ignorância. Então é isso, assim, eu assim estou encantada, muito obrigada por a oportunidade de você contar essa história. Eu sei que você já tinha contado essa história aí nas suas redes, mas é importante, quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai poder gerar luz, né, sobre as sombras. Então, assim, uma gratidão imensa. Só isso que eu queria dizer para você. Gratidão ao Lubrate, gratidão a todos que estão por aqui, que passaram por aqui, que vão assistir ainda essa live gravada, e que tocando o coração de uma pessoa, se uma pessoa rever, ou pelo menos se animar em assistir esse documentário na Netflix para se informar mais, para saber mais. Também tem uma live do Átila, recentemente, se eu não me engano, 2 semanas atrás, ele postou, né, o tratamento que o Brasil hoje é referência mundial nesse tratamento, poderia ter usado todo o conhecimento da mesma maneira para lidar com o Covid, né? A gente teria evitado milhares de mortes, enfim. Sim. São duas coisas que eu recomendo. Esse da Netflix eu ainda não vi, vou ver, mas essa live, esse vídeo, não é uma live, é um vídeo que o Atila fez, tá lá no YouTube, também é maravilhoso, né? Então, se uma pessoa sair dessa live disposta a aprender um pouco mais sobre isso, já cumprimos aqui o nosso papel. Com certeza. Eu que agradeço muito por esse espaço, pela sua iniciativa com esse trabalho de falar das experiências transpessoais. Me senti muito acolhido, uma energia muito gostosa aqui. É, eu sou igual tia que fica mandando beijo para as pessoas. Eu queria mandar um beijo para quero mandar um beijo para a Thaís, que fez esse comentário a respeito do familiar dela, uma amiga querida. A gente não se vê há muito tempo, mas mora no meu coração. Obrigado por estar aqui com a gente também. E é isso, a gente vai falando
e vamos desenrolando os novelos de lã, vamos desatando alguns nós e a vida vai ficando mais leve, né? Com certeza. A propósito dessa live, vai ser uma live rápida. Por mim, eu ficaria o dia todo aqui conversando com você. Pegava uma xícara de café, um chá. Delícia. Mas, enfim, acho que valeu demais, demais, demais. Muito obrigada. E fica aí, a hora que quiser, a gente conversa mais, faz outras lives. Agora é assim, muito obrigada. E obrigada mesmo a todos que estiveram aqui com a gente, que assistiram depois. Muito, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua clareza, pela sua integração de tudo isso. Como diz a Claudinha, um ser humano incrível que ela colocou. Eu quero agradecer a Claudinha, muito E, demais. Obrigada, Rodrigo. eu que agradeço. Você quer falar mais alguma coisa? Vamos terminando por aqui. Quer deixar mais algum recado? Quem precisar entrar em contato, você atende clínica, não é isso? Isso, Tem eu como faço. você, Perdão, pode falar. para te seguirem lá na sua rede, muito bacana. Bom, vamos lá. Eu tenho um Instagram, que é Rodrigo Matos, com 2Ts.br, tá? Não é tão organizadinho e bonito como o da Sandrade, que eu tava lá namorando seu Instagram. Falei, que lindo, é tudo organizado. O meu Instagram, ele é meio caótico, tem lá lives que eu vou fazendo e vou colocando, enfim. Às quartas-feiras à noite, agora quinzenalmente, eu tenho feito alguns bate-papos que duram entre 30 e 45 minutos. E eu trago alguma reflexão que me atravessou durante a semana, algum assunto que algum paciente trouxe que me tocou muito. E é um bate-papo bem tranquilo lá. Então, quem quiser se achegar no Instagram, vai ser bem-vindo. Maravilhoso, obrigada. Meu Instagram também é meio mais ou menos assim. Às vezes ele fica organizado, depois ele bagunça. Mas, enfim, quem quiser também segue lá o Te Cuida, que é essa proposta do Te Cuida para a gente se cuidar. Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, se a gente se cuidar, com certeza a gente está cuidando do outro, a gente vai estar forte para quando o outro precisar, ter alguém para ir lá apoiar e tal. É óbvio que não é a ideia do Te Cuida não é não cuide do outro, mas é para a gente estar pronto para quando o outro precisar, a gente precisa se cuidar em primeiro lugar. Sim. Obrigada, obrigada, obrigada. Um super beijo. Tchau. Tchau, tchau.